Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar com o nosso estudo de filosofia runa, xamanismo kahuna, sob a ótica de Serge Kahili King. Livro Xamã Urbano. Hoje a gente vai começar a 7ª aventura, mudança de forma e serviço comunitário. O que será que é isso, hein? Kino-lau. Muitos corpos ou alguém capaz de assumir outras formas. A mudança de forma, às vezes chamada de transfiguração, é uma das coisas mais naturais e estranhas que os seres humanos podem fazer. Esses termos referem-se ao desenvolvimento extremo de um talento compartilhado por todos os seres humanos, o talento de Kulik, K-U-L-I-K-E, que quer dizer ser como Ku. Lembra que o Serge King chama subconsciente, né, ou Uniripili de Ku, então ser como subconsciente, é uma energia, é um trabalho profundo que se faz, né? Em outras palavras, assumir as características ou o padrão de outro Uniripili, outro subconsciente, que seja humano ou não. Gente, a gente está partindo para técnicas avançadas, hein? Presta atenção, como o desenvolvimento desse talento pode ser útil para você fazer uma manipulação vibracional sempre construtiva na tua realidade, né? Pensa nisso. E você também pode mudar a energia do teu ao redor quando você toma consciência e aprende a mudar os seus padrões, mudar os seus arquétipos, né? E você pode influenciar outras pessoas, e você pode também, em trabalhos de terapia xamânica, auxiliar outras pessoas a mudarem os padrões delas. O poder da mudança de fato, da cura de fato, é sempre de cada um por si, cada um faz por si, né? Mas a gente pode ajudar, a gente pode influenciar, né? Influenciar a nossa vida e influenciar as energias ao nosso redor também, a partir dessa mudança da nossa vibração. E ele vai aqui ensinar essa técnica, né? O talento de Kulik. Então vamos lá. Muitos animais também possuem essa habilidade do mimetismo, que implica na mudança de padrões da aparência ou do comportamento, ampliando as possibilidades das características que já possuem. Um tigre combina com seu entorno por causa da sua cor natural, mas um camaleão troca de cor para combinar com seu entorno. Isso é mimetismo ativo. Há insetos que se fingem de gravetos, peixes que fingem ser pedras, aves saudáveis que fingem estar com uma asa quebrada, chimpanzés que agem como seres humanos, também há seres humanos que agem como animais, aves, peixes e insetos, né? Então, aí a imitação pode ser inconsciente ou com o propósito de aprender algo que a outra pessoa consegue fazer, ou com o propósito de se misturar ao seu ambiente social físico e a um passo do propósito de influenciar os outros e obter algum poder. Essa foi a inovação xamânica e o seu primeiro estágio é chamado representação. Toda a nossa indústria de representação provém de uma tradição xamânica. Aí ele coloca aqui, que a maquiagem, os figurinos, cenografia, trilha musical e até efeitos especiais foram inventados por xamãs. Tudo isso era e ainda é usado para influenciar uma plateia. Mas a ideia xamânica foi muito mais longe que isso.
Em muitas sociedades tradicionais, os xamãs representavam papéis de deuses, demônios, heróis, vilões e animais, não só para ensinar e entreter, mas para influenciar as pessoas por meio dessa magia. Em tribos tradicionais de índios americanos, um xamã do sudoeste árido pode ter vestido a plumagem de um pássaro do trovão e dançado uma dança especial a fim de atrair chuva para o seu povo. Por seu lado, um xamã das planícies pode ter colocado chifres na cabeça, vestido um couro de búfalo e realizado um ritual para localizar ou atrair os rebanhos para o seu povo. Na África, eu vi xamãs representando papéis arquetípicos de deuses e animais para eliminar maus espíritos e realizar curas. Quando você entra em contato com aquela energia arquetípica que você elegeu como que tem os atributos necessários, as qualidades necessárias para atuar, né, para trazer prosperidade, para abrir caminhos, né, para trazer fraternidade. Você traz aquela energia para o teu corpo, se funde com ela e imagina que você está espalhando ela ao teu redor. Você está influenciando a tua vida com esse magnetismo e você está influenciando a vida das pessoas ao redor, do teu ambiente ao redor, né? E das pessoas também, é isso que está falando aqui. Nosso condicionamento moderno nos faz duvidar da ideia de que o comportamento de uma pessoa vestida de acordo ou não, acreditando plenamente ou não, possa influenciar o seu ambiente. É uma atitude válida se você aceitar a ideia do primeiro nível, de que a realidade está fora de nós. Quando você acredita que a realidade está fora de nós, né? Nada disso tem valor. Né? Agora, né, e ele coloca aqui de que tudo está separado e a energia atua de acordo com as próprias leis. Quando você não toma as rédeas da própria vida, da própria história, e você entra na mediocridade. Por que mediocridade? Porque é a média das pessoas estão nessa vibe, não tem consciência do poder que elas têm de criar a própria vida delas, de influenciar os acontecimentos, de influenciar o meio, né? Enfim, de interagir de maneira construtiva com a vida, né? E buscar experiências melhores a partir da tua autoconsciência, da mudança dos teus padrões, né? Eu acredito nisso e eu sei que você também, por isso que você está aqui, né? Agora aqui, ó, mas se você aceita as ideias xamânicas do segundo nível, de que o mundo é o que você pensa que ele é, que tudo está interligado e que a energia flui para onde vai a sua atenção. Então é claro que o comportamento de uma pessoa pode influenciar o ambiente. O comportamento pode influenciar o ambiente. Agora imagina se você mergulha num arquétipo. Você muda o teu padrão vibracional. Como você influencia o seu ambiente? Inspirado por essa força que você elegeu como adequada para te trazer essas qualidades, né? O único fator limitador é o grau da crença. Quanto mais você acredita, mais aquilo se torna real. De interligação e de energia de alguém. Os xamãs se especializaram no sentido de aumentar as quantidades de cada um desses fatores. Neste capítulo, trataremos principalmente do aumento do grau da interligação. É muito amplo esse assunto, mas nós vamos falar da interligação. Vamos primeiro falar um pouco sobre Kaulik, K-A-U-L-I-K-E, a arte de mudar de forma. É uma ideia antiga que nunca cessou de fascinar os seres humanos.
É claro que se acredita que os deuses tenham essa habilidade. Zeus transformou-se num touro para conquistar a Europa. Odin numa serpente e numa águia para obter o dom da inspiração. Pele tornou-se uma bela mulher para seduzir o cacique L'Oréal. Na nossa literatura moderna, esse poder é conferido a certos seres humanos como uma maldição ou como uma bênção. Assim, por exemplo, o Conde Drácula transforma-se num morcego vampiro, o Dr. Jekyll no Mr. Hyde, um cientista que se transforma no incrível Hulk, e Billy Barson no Capitão Marvel, só para citar alguns. Os xamãs também possuem esse poder. Há muitas lendas sobre xamãs que se transformam em animais com os mais diversos objetivos. No Havaí, supunha-se que essa habilidade incluísse a transformação também em pedras e cordas. Um país africano no qual morei por um tempo tinha um presidente com uma fama de ser xamã e que visitava as áreas do norte sob a forma de um antílope. Interessante, né? Sem dúvida, muitas dessas lendas são de experiências no mundo interior, mais do que no mundo externo. Mas não necessariamente todas elas. Pense um pouco. Se tudo estivesse transmitindo o próprio padrão, e se você pudesse copiar e retransmitir o mesmo padrão, então você assumiria a aparência e as características da coisa que estivesse copiando. Simples assim. Isso é teoricamente possível dentro do sistema que estamos estudando, e muitos xamãs acreditam que pode ser feito. Se fosse uma extensão do talento que estamos discutindo aqui e que pudéssemos efetivamente ser desenvolvido, dependeria muito da capacidade de concentração de cada um, questão do foco e do mergulho naquele padrão que você quer se fundir com ele, fazer aquela mimetização. Aí ele coloca isso aqui que é muito interessante, ó. Não é muito diferente da intenção de certos místicos que meditam sobre Deus para se tornarem um com ele. Vou deixá-los pensando nisso, né? Lá no Oriente, né? Budismo fala isso. Enfim. Quando você faz meditação e você se dilui, se esvai, né, em Deus, quando você se funde com o Espírito do que é Deus, né? Eu estou lendo o livro de ouro de Saint Germain, estou fazendo esse estudo aqui no canal também, porque é maravilhoso, gente, é tanta sabedoria. Pensa comigo. Quando você diz eu sou, o que você está fazendo? Você está se fundindo com a consciência de Deus, Criador de tudo e de todos, trazendo essa energia, né, para inspirar você, né? O padrão dos pensamentos muda, o padrão dos sentimentos mudam, as escolhas mudam a partir desse padrão, porque você está inspirado, você está mimetizado pela energia do Criador, de Deus, né? E é isso que ele nos coloca aqui. Eu não quero entrar no mérito de julgar, sabe? Gente, tira a crença religiosa, tá? Tudo isso é filosofia e espiritualidade e empoderamento espiritual para você aprender como lidar com as suas energias, como lidar com as energias psíquicas, e isso influencia, né, o teu magnetismo e como você se relaciona com o mundo. E tudo é Deus, tudo é manifestação de Deus, inclusive os animais, né? É como se fosse assim, quando você escolhe, né, se fundir com eu sou,
é uma coisa, você tá naquele macro, aquela coisa maravilhosa. Mas aí tem alguns talentos que são mais específicos, né? O talento da águia, o talento da onça pintada. Aqui é a onça pintada, eu adoro onça pintada. O talento da coruja, tem uma corujinha aqui em cima, né? Quando a gente pratica esse mimetismo, o que é isso? É ativar esse arquétipo dentro da gente. Isso nos inspira a mudança de comportamentos, padrões e vibrações, tá? Estamos falando de filosofia e espiritualidade. Legal? Aí ele ensina aqui, ó, ele coloca uma técnica aqui que ele chama de Grokking. G-R-O-K-K-I-N-G. O que mais nos interessa agora é o uso do Kaulik em objetivos práticos de cura. Tá? Então ele vai ensinar como usar esse talento do mimetismo com objetivo prático de cura. Podemos definir 4 estágios diferentes de Kaulik. 1. Copiar. Adotar padrões do entorno inconscientemente. Gente, quem nunca, hein? Eu tinha muito isso quando era mais nova, sabia? Minha mãe, ela é do interior de São Paulo, né, de Araçatuba. E a gente ia muito para Araçatuba quando a gente era criança, lá em casa. Eu voltava falando porta, porque, entendeu? Eu voltava falando igual minhas primas lá do interior. Enfim, a gente de alguma maneira, é influenciado pelo entorno. E a gente se torna aquilo. Então, isso é um nível. O outro nível, imitar. Quando você adota padrões do seu entorno conscientemente para a segurança e o desenvolvimento pessoal. Quando você adota alguém como seu mentor e começa a se inspirar naquele mentor conscientemente, né? O nível 3. Representar papéis, adotar padrões do seu entorno ou da sua mente conscientemente para influenciar o meio, né? E o nível 4, tornar-se. Quando você mergulha naquela energia e você se torna. Adotar padrões do seu entorno ou da sua mente consciente para modificar o que você é, como na mística. Ele coloca aqui entre parênteses. Para os nossos objetivos, pretendemos encontrar uma posição em algum lugar entre o item 3 e 4 e adotá-la. Quer dizer, pretendemos adotar tão bem o padrão de uma coisa a ponto de nos imaginarmos como sendo essa coisa e ter uma ressonância tão forte com ela que a mudança do nosso comportamento provocará uma mudança no comportamento dela. Porque lembra que aqui a gente vai usar esse talento, né, do mimetismo para que é o uso do Kulik, né, em objetivos práticos de cura. Então, vamos ficar entre o 3 e o 4 e pretendemos adotar tão bem o padrão de uma coisa a ponto de nos imaginarmos como sendo essa coisa, ter uma ressonância tão forte com ela que a mudança do nosso comportamento provocará uma mudança no comportamento daquela coisa. Você vai se fundir para mudar alguma coisa. Ao mesmo tempo, guardaremos na nossa memória nosso comportamento original para nós voltarmos a esse comportamento quando quisermos, certo? O termo que escolhi para definir essa posição tão delicada é Grokking. É uma palavra do livro Estranho numa Terra Estranha, de Robert Heinlein, no qual o herói possui a habilidade de fundir-se com o padrão de algo, conhecê-lo por dentro e mudá-lo a partir do seu interior com uma intenção pré-determinada.
O Grok inclui a habilidade de guardar na memória o padrão original e o propósito da ação. Também chamo isso de manter 1% de xamã. Significa reter no mínimo 1% da nossa autoconsciência. Não importa quão profundamente penetremos no processo do Groking. Porque quando você mantém, você vai se mimetizar com aquela coisa, você vai praticar o Kaulik com aquela coisa, lembrando que você é um xamã que está ali para trazer harmonia e cura, certo? Porque se você esquecer e se entregar tanto para a experiência, sabe o que vai acontecer? Você vai dormir, você não vai fazer o que precisa ser feito, entende? Você vai se perder na experiência, não vai fazer o que precisa ser feito e assim, né? Aí ele coloca até esse exemplo aqui, ó, na maior parte do tempo você apenas se agarraria à sua autoconsciência original sem ter realizado nada. Na pior das hipóteses, você não vai fazer nada e vai voltar para você, para sua consciência normal. Ou então adormeceria e acordaria bem mais tarde. Você vai dormir e vai acordar bem mais tarde. Então, uma mudança completa de padrões requer uma habilidade aplicada conscientemente. Uma mudança completa de padrões requer uma habilidade aplicada conscientemente, num nível que a maioria dos seres humanos talvez nunca alcance. Mas estamos aqui, né? O processo de Groking é muito simples. Primeiro, feche os olhos. Segundo, energize-se. Você pode fazer isso através de respirações. Por exemplo, a respiração consciente. Entre num corpo espiritual, né? Se visualiza no teu universo xamânico, num corpo espiritual. Pode ser uma bola de luz, enfim. Faça a fusão com o objeto que você quer praticar o Groking, né? Verifique a viabilidade da ação. Mude o seu comportamento e desfaça o Groking, emergindo com seu corpo espiritual e retornando ao seu corpo físico. Então ele coloca aqui, ó, aqui eu sugeri que você feche os olhos para não se deixar levar pelas distrações em seu ambiente imediato. Mas você também poderá aprender a fazer o Groking com os olhos abertos. Poderá realizar a energização usando a luz do amor da quinta aventura, lembra? A luz do amor da quinta aventura, acompanhada da respiração profunda. Entrar no corpo espiritual é como entrar num corpo de sonho, mas o corpo espiritual aproxima-se mais de uma bola de pura luz ou energia, sem contornos, que você cria com a sua imaginação. Para entrar nela, apenas imagine que, em vez de um corpo físico, você possui um corpo de energia sem forma determinada. Como sempre, sentir é a mais importante do que enxergar. Então, como sempre, sentir é mais importante do que enxergar. Fica mais fácil entrar e sair de Groking à vontade quando você usa o corpo espiritual. Você consegue realizar a fusão imaginando que o seu corpo espiritual está se fundindo com o padrão espiritual, mental e emocional e ou físico do objeto do Groking. E novamente, o sentimento é o fator mais importante, porque você quer saber como é a sensação de ser seu objeto de Groking. Essa é a parte mais importante, porque o seu sucesso depende de um tipo de amor incondicional. O grau de fusão acaba se limitando por causa das atitudes negativas que você possa ter com relação ao objeto do Groking. Quanto mais medo, raiva ou crítica você sentir com relação a ele, tanto mais separado vai se sentir e menos Groking conseguirá realizar. Isso também vai se traduzir em menos influência. Quando tiver realizado a fusão, verifique a viabilidade da ação.
tentando sentir se está correto ir adiante e realizar a mudança. Isso não tem nada a ver com medo de errar. Se o processo de grokking estiver bom, essa verificação é simplesmente uma tomada de conhecimento para saber se está certa ou não a realização de algo. Depois que você se fundiu no maior grau possível, retendo um pouco da consciência, da autoconsciência, mude o comportamento assumindo o do objeto do grokking, de acordo com a sua intenção de cura. Na maior parte do tempo, isso acontecerá na sua imaginação, mas algumas pessoas são capazes de ser o objeto de grokking. Finalmente, separe-se dele, imaginando-se de volta ao corpo espiritual e depois ao corpo físico. As sessões seguintes vão tratar do grokking com a finalidade de cura e do seu desenvolvimento pessoal como xamã urbano. Vamos falar do assunto trabalhando com os 7 elementos: água, pedra, fogo, vento, planta, animais e seres humanos. Então, gente, são técnicas de cura xamânica, técnicas avançadas de cura xamânica, né? Que a gente pode aprender. E se você está aqui me acompanhando nesse estudo, tenho certeza que você é uma pessoa ética. Você sabe, né, que tudo que a gente faz, a gente abre frequência para que aquilo seja feito para a gente também. Então, quando a gente se propõe a ser um instrumento, né, do Criador, né, um instrumento da vida, um instrumento de Deus, para trazer harmonia e cura, né, para os lugares, para os ambientes, para as pessoas ao nosso redor e para a nossa própria vida, né? A gente é inspirado para usar essa sabedoria de maneira ética, responsável. A gente nunca pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, pelo amor de Deus, cara. Tá? Não interferir no livre-arbítrio de ninguém. Você faz essas coisas, a minha intenção é, por exemplo, minha plantinha, tem uma plantinha aqui que ela tá meio murchinha. Então eu posso me fundir com essa planta, né? Fazer essa caulique com ela, me fundir com ela e sentir, colocar a intenção clara. Ai, eu sou tão saudável, ai, eu sou tão exuberante, eu sou uma planta saudável, eu sou uma planta linda, né? Em equilíbrio com as energias ao meu redor. Aí eu vou soltar, certo? Eu saio, volto a ser quem eu sou, né? E me desconecto com a planta, porque ela tem o livre-arbítrio dela também. Tudo tem. Ela é mais influenciada do que o ser. Ela é muito mais influenciada pelas energias ao redor do que os seres humanos. Mas os seres humanos também serem influenciados, né? Mas todo esse discurso é para que você haja com sabedoria, né? Você desperte o teu poder interior, o teu poder xamânico, lidar com essas energias maravilhosas, mas com sabedoria, sem ego, sem controle do ego, sem a mesquinhez do ego que quer controlar tudo e a todos, certo? É assim, ó, se coloca no teu lugar, cara, assim como eu me coloco no meu lugar também. Eu faço a minha contribuição e solto. Aí é Deus, né? E aquela pessoa, certo?
Então é isso, esse é o que eu queria falar, porque essas coisas são tão maravilhosas, são tão poderosas, é uma responsabilidade muito grande compartilhar esse conteúdo na internet. Então, assim, o karma é assim, o que a gente planta, a gente recebe de volta. Então, eu quero plantar uma semente de sabedoria, né, em você. Não que eu me ache mais inteligente, mais sábio do que você. Cada um tem o seu pacotinho de conhecimento, né? Mas usa com sabedoria, tá? Usa inspirado pelo amor, inspirado pela sua centelha divina. E solta, não tenta controlar pessoas, coisas, não tenta controlar, solta. Quando a gente põe nas mãos de Deus, sempre o melhor acontece. É uma coisa meio por aí também. A gente faz a nossa parte, influencia e solta, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Aloha!